22 milhões de discos vendidos, mais de 400 canções gravadas, 30 discos de ouro, 5 de platina, 2 de diamante, mais de 300 troféus. No Brasil é português e em Portugal é brasileiro. Claro que estamos a falar de Roberto Leal. Olá, Roberto. Ô Marta, depois dessa descrição me sinto até um artista, viu? É verdade. Como é que é assimilar tudo isto? Não é difícil assimilar o que se ama. Não é difícil gostar daquilo que a gente é apaixonado. Eu costumo dizer que o metro quadrado mais importante da minha vida é aquele que é o meu palco. E este ano comemora 45 anos de carreira e para celebrar lançou este disco? Sim. Arrebita e esse arrebenta a festa. Arrebenta a festa, Esse é verdade. para arrebentar a festa. E como é que se arrebenta a festa? Arrebenta a festa é você estar rodeado de pessoas que você ama e que te amam. Quando isso acontece, é uma simbiose fantástica. Você estar ao lado que te ama e ao lado que você ama. Para mim, a festa é isso. E esse disco reúne algumas coisas da tradição, da música tradicional portuguesa, que é muito diferente. Há a música que se fala em português, que se canta em português, mas há a música que é portuguesa. Fala em música portuguesa, a música tradicional. Então é isso, as nossas concertinas, as nossas braguesas, os nossos bombos, as nossas gaitas de fole. E nós temos tudo isto aqui, todos estes instrumentos. Está tudo aí, com a presença inclusive do Kim Barreiros. Então esse disco reúne muitas emoções. Quando eu estava gravando no Santuinho, que é, vamos dizer assim, é a catedral da música tradicional, ou seja, dos hábitos, vamos dizer assim, dos símbolos de Portugal, eu vi que aquele som que eu queria que estivesse no disco estava do lado, estavam não sei quantas concertinas, estavam aquelas cantadeiras de Viana do Castelo, do Minho. Eu disse, eu quero isso para lá. E nós abrimos de novo o disco, pedimos licença a quem já estava na festa e colocamos mais isso. E eu lembro que quando eu falei com o Rodrigo, eu estava no Brasil, e o Rodrigo finalizando aqui. E eu disse, Rodrigo, chega mais, traz a concertina mais perto. Entendeu? Porque ele queria, claro, como produtor e tecnicamente, que tudo realçasse. Mas era de suma importância que a concertina ganhasse um lugar que eu até então não tinha conseguido. Parece um paradoxal, mas na verdade eu nunca tinha conseguido o resultado da sonoridade tão lusitana, tão portuguesa como esse Arrebenta a Festa. E como é que é depois de ouvir todas estas músicas já prontas? A sensação é ótima, é uma fase muito bonita da minha vida. Tão bonita que eu me emociono, porque eu lembro os primeiros anos que eu vim a Portugal. Era diferente. Eu trouxe hábitos diferentes, me chamavam só de brasileiro. E por quê? Porque, na verdade, eu trouxe comigo muito do Brasil. A forma de pensar, a forma de vestir, a forma de cantar, né? Mas, vamos dizer assim, essa alma lusitana, ela sempre esteve intocável. Disse que trouxe muita coisa do Brasil para Portugal. Foi para o Brasil muito novinho, com apenas 11 anos. E o que é que levou de Portugal para o Brasil? De Portugal para o Brasil, levei a vontade imensa de mostrar Portugal ao Brasil. E essa foi a minha grande meta. E aí eu comecei a viajar para Manaus, para Belém, para Fortaleza. E comecei então a ver que o nosso shot, a nossa chula, tá tudo ali. Tá tudo ali. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Chora, 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 Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, 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 Carolina, quando tem vontade de cantar. Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. É uma continuidade, era esse caminho. Mas a sua partida não foi fácil. Aliás, talvez as últimas palavras que disse aqui em Portugal foram aquelas palavras mais marcantes na sua vida. Você para, Marta. Você para de me fazer chorar, hein? Ainda me lembro das palavras. Eu acho que eu já disse isso na televisão, mas vale a pena repetir. E estamos conversando, então eu cheguei para a rapaziada e disse, olha, estou indo.
Não sei se eu iria por livre e espontânea vontade, mas todos já estão lá. Toda a minha família já está lá. Nós temos que ir perto deles. Senão eles ficam lá e nós ficamos aqui. Então eu disse, amanhã de manhã, quando eu for, por favor, se eu não olhar para trás, ninguém me chame. Porque eu tenho mesmo que ir. Então isso acompanha. Quando eu cheguei no Cais de Lisboa, e aquela gente toda de lenço branco, porque era assim, é muito diferente hoje. Hoje é tudo muito mais leve, muito mais tranquilo, que bom, até muito mais suave. Os abraços são até já, até breve. Aquele abraço eu não sabia se existiria outro. Era quase como se vai para a guerra. Um filho que vai não sabe se vem. Era assim, as imigrações muito para trás, até antes da minha, os anos 50, os anos 60 e os anos 40. E eu sei que quando o navio atirou aquele grito, que é aquele afastamento do cais, houve um grito aqui dentro. E esse grito, ele é uma marca que o imigrante, aquele que viaja, aquele que sai do seu país leva. E então depois de 4 dias, essa força que acompanha a mim, a você, Marta, e a todo ser que abre a porta para uma luz maior, ele está lá. Mas você poucas vezes detecta essa aproximação. E eu lembro que depois de 4 dias, eu falei assim, não, já é muito sofrimento. Já é muito sofrimento. Se eu estou indo embora é porque eu tenho que ir comigo. Porque eu não podia falar com os meus irmãos e com as minhas irmãs, porque elas estavam num pior estado que eu, emocional. Então eu falei para mim. Eu aguentei a minha bronca. Então eu cheguei e disse, a partir de agora eu vou mentalizar. Eu vou para o Brasil, país daquele tamanho, vou levar Portugal, vou fazer aquele país inteiro cantar Portugal e dançar. E isto aconteceu, Marta. E quando é que foi a primeira atuação? Foi no Chacrinha. O Chacrinha foi um visionário. Pelas mãos do Chacrinha apresentaram-se todos os grandes artistas do Brasil, que vocês conhecem. Caetano, Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, Roberto Carlos, todos. E aquele homem sabia o que ia acontecer. E é claro que eu fiquei sabendo o dossiê dele, que estava louco para conhecer. Mas para como chegar para o Chacrinha? A vida me proporcionou um encontro com ele. E este homem estava fazendo a programação de sábado para domingo. E então ele me olhou dos pés à cabeça, eu tinha um cabelo aqui, o cabelo aqui. E ele falou assim, você é alemão, pô? Ele falava assim, você é alemão? Não, eu sou português, muito humilde, né? Sou português. Eu nunca vi um português assim. O que é que você canta? Eu canto, no vez de eu cantar, eu coloquei o CDzinho. Aí eu coloquei o CD e ele começou. Ai, cachopa, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. E ele, mais. Ai, cachopa, se tu queres ser bonita. E eu fui, sabe, que o homem queria mais. E eu falei, este é o poderoso que quer mais. E então, a partir dali, ele olhou para mim e disse assim, domingo que vem estás no programa. E domingo que vem, então, imagina, eu fui para São Paulo, cheguei na sexta-feira, clarinho como eu sou, cheguei na sexta-feira, fui para a praia. Queria ficar lindo, queria ficar o mais moreno, loiro mais moreno de Copacabana. Foi um escaldão, não? Claro, primeiro estágio, pimentão, vermelhinho, não é? E lá fomos nós para o programa, um programa das 8 às 10, e de repente este homem começa a dizer: alô, realmente, vou apresentar para vocês o português mais bonito do Brasil. E eu de repente enlouqueci, porque eu via ele fazer isso para outros artistas. Era comigo, imagina o meu estado. Aí eu parecia um cabrito, pulando. Aí, cachopa, se tu queres ser bonito, acentuado para as meninas, porque o auditório era de 15 a 20. Então eu precisava levar aquela... Mas eles não sabiam se era funk, se era rock. O que é isto? Esse cara é um IT, com cabelo nas costas, loiro. O português não é aquele homem de bigode. Não, esse português é diferente. E então,
faltando 5, 6 segundos para terminar a canção, eu vejo as meninas do braço no ar. Eu disse, cheguei ao Brasil. Os Mamonas Assassinas, que foram buscar uma música sua, não é? E foi transformada num sucesso. Se eu modifiquei a música portuguesa muito, eles modificaram mais ainda. Mas lá estava a inspiração, a minha música estava lá. É verdade. E eu sei que houve diversos problemas, mas houve conversas muito profundas dos grandes jornais do Brasil, gente formadora de opinião. Roberto, você não pode permitir. Eles estão brincando com a sua música. Você nunca disse um palavrão na televisão, numa música, e eles estão falando e tal, não sei o que. Olha, quando eu chegar ao Brasil, eu vou verificar. E quando eu cheguei ao Brasil, meu filho mais novo, o Vitor, roda, roda, vira, olha essa roda bem, me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Eu falei, epa, esse aqui, para ele era uma música nova do pai. Eu falei, se o meu filho viu com essa pureza e não prestou atenção na letra, ninguém vai prestar. Então aí eu disse, não, eles não são meus inimigos, são meus amigos. E passado 15 dias de Brasil, tive um encontro com o Dinho. E ele então tremia, me abraçou, um abraço muito contido, muito demorado. E ele disse, nunca pense que eu desrespeitei você. Você é meu ídolo. Eu vi suas músicas desde o dia em que nasci. Então, a música ouvir é o maior sucesso porque é a música que eu canto com mais prazer. Espero que você não se sinta ofendido. E eu falei assim, pode ficar certo, que eu não estou ofendido, eu estou feliz. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Todos nós sabemos que é muito bem disposto, tem essa alegria toda e não é só aqui à frente das câmaras, porque eu pude comprová-lo que é exatamente igual atrás das câmaras. Agora, o que nós não sabíamos era que tinha essa veia de humorista. E soubemos há pouco tempo, com o programa O Último a Sair. Como é que é ter um desafio desses? Eu me libertei, aí topei fazer tudo, aí eu me soltei. O Bruno, generoso como ele só, começou a sentir e a perceber as minhas graças, muita coisa. Mas você pode fazer isso, você é muito engraçado, fala umas coisas, pode falar. E ele começou a escrever textos. Então ele dizia assim, vamos fazer o Roberto Leal falando um texto com aquela voz parva que ele faz nos corredores, porque eu só fazia para mim, tá entendendo? Então, esse Último a Sair foi genial. Isso foi um dos presentes mais lindos que a vida me deu. Aonde eu vou, está alguém se identificando com tudo aquilo que eu fiz. Roberto, vamos agora a um questionário. Isto é pergunta-resposta muito rápido, ok? Isto é uma brincadeira entre nós os dois, pode ser? É brincadeira? Brincadeira. Se a sua vida fosse um filme, seria uma comédia, um drama ou de terror? Uma comédia. Sem ser dinheiro, se pudesse roubar alguma coisa sem que ninguém soubesse, o que seria? Oxigênio. Se pudesse cometer um crime sem ser apanhado, qual seria? Amar até morrer. O que mais adora? Jesus Cristo. Qual é o maior medo? Eu tenho uma frase que diz assim, eu só peço a Deus que a vida não me seja indiferente, que a vida não me encontre um dia sem sentir o que eu queria. É partir sem saber para o que veio e sem fazer o que veio fazer. Você nunca se cansa de? De amar. O que é que se deve fazer devagar? Tudo. Onde é que deu o autógrafo mais estranho? Oh. Olha, para mim foi estranho, para as pessoas foi no lugar. Eu acho que acabamos muito bem. Muito obrigada, Roberto. Obrigado a você, Marta, foi ótimo.